Então, hoje a gente vai ver o que interfere na nossa qualidade de imagem radiográfica. Então, relembrando o nosso slide chave, coringa, né, que tem em todas as aulas. Aqui está meu paciente, meu aparelho radiográfico, receptor de imagem, faço o disparo e com esse disparo são produzidos os feixes, os fótons de raio-x que vão passar pelo meu paciente e aí, sim, chegando no receptor de imagem, fazendo quem? Imagem latente. Depois disso, eu preciso ir para o processamento, ou ainda, se ele for digital, eu vou fazer o escaneamento, enfim, e aí eu chego na minha imagem virtual, que é a minha imagem radiográfica. Sabendo disso tudo, quando eu tenho a minha imagem radiográfica, como que eu sei que ela tem uma qualidade? A primeira coisa que eu observo é se ela é nítida e tem uma boa resolução. O máximo de nitidez e o máximo de resolução é o ideal. Mínima distorção, tanto no quesito morfológico, ou seja, na forma do dente, do osso, enfim, tanto quanto na altura, né? No quesito assim, linear da coisa mesmo. Porque, por exemplo, na endo, quando a gente vai fazer a endodontia, a gente precisa saber a distância exata do meu ápice radicular até a minha coroa, porque é a partir disso que eu vou fazer as medidas na minha lima para fazer a instrumentação adequada do meu dente. Então, eu não posso ter distorção, é o ideal, tá? O contraste e a densidade da minha radiografia devem ser médias, tá? E vocês vão entender o porquê. E o principal também é abranger a área de interesse. Então, se eu vou fazer a radiografia do dente, ou melhor, a radiografia periapical do dente 13, eu tenho que ter pelo menos o dente 13 completo na minha radiografia. Se eu for fazer a radiografia periapical dos pré-molares superiores direito, eu tenho que ter pelo menos a coroa e a raiz completa do meu dente dentro dessa radiografia. Porque senão não justifica eu fazer o exame, né? Imagina, eu peço a radiografia do dente 13, ele vem cortado na raiz. Poxa, né? Não dá. Então eu tenho que abranger a região em questão da minha avaliação para diagnóstico. Então, aqui só para a gente discutir um pouquinho de nitidez, resolução e distorção, a nitidez ela vai medir a capacidade da radiografia de definir os limites de duas áreas de densidade diferentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui o esmalte do meu dente, a dentina, a câmara pulpar. O esmalte e a dentina, ele já tem radiopacidade diferente, tá? O esmalte, ele é mais radiopaco, ou seja, claro, ele é mais claro do que a dentina, tá? Durante a aula vocês vão entender melhor o porquê. A nitidez, ela me permite fazer essa distinção aqui, ó. Por exemplo, eu vejo aqui direitinho o esmalte, aqui eu vejo a dentina, câmara pulpar. Mais para frente, quando a gente vê a anatomia radiográfica, mas já dando um spoiler de matéria para vocês, eu tenho a minha crista óssea, a lâmina dura, tá? Que contorna o dente, que eu também preciso de uma boa nitidez para poder avaliar. No caso da resolução, vai medir a capacidade da radiografia em diferenciar estruturas pequenas muito próximas. Então, aqui eu tenho uma imagem nítida, mas aqui, além de nítida, ela tem alta resolução de imagem. Aqui, ó, só para a gente comparar essas duas aqui, essa imagem eu tenho uma nitidez bacana, mas aqui, além de nitidez, eu tenho uma resolução muito boa. Olha o trabeculado ósseo dessa imagem e olha o desse. Esse aqui ainda tá um pouco assim, meio embaçado, né? Não tá tão nítido quanto esse, por exemplo, tá? Até mesmo a questão do dente, você vê que você consegue, assim, definir muito bem onde está o esmalte, a dentina e a câmara, mais fácil ainda do que apenas quando a imagem está nítida, né? Então, as duas coisas juntas é o ideal, ou seja, a minha imagem radiográfica com uma boa nitidez e boa resolução é o ideal,
tá? A distorção é um problema. E o que é a distorção? É uma representação errada do formato do dente ou ainda do tamanho da estrutura radiografada. Porque, querendo ou não, isso pode me fazer, por exemplo, fazer um diagnóstico incorreto, um diagnóstico errôneo. A distorção não é importante, na verdade, a distorção não pode acontecer na radiografia, tá? Então, se acontecer, infelizmente, a gente vamos ter que repetir a radiografia daquele paciente. Eu não consigo ver o final da raiz aqui, tá completamente distorcido isso aqui, né? Além de estar cortando um pouco a coroa de alguns dentes. Vamos falar um pouquinho de contraste. O contraste, pessoal, dentro da radiologia, da radiografia, ela é tida como tons de cinza, tá? Então, quanto maior for o número de tons de cinza, tá? Opa! Mais baixo é o meu contraste. E quanto menor for o número de tons de cinza na minha radiografia, mais alto é o meu contraste. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma imagem radiográfica com baixo contraste de imagem, e nesse caso aqui, um alto contraste de imagem, né? Então, é o seguinte, quando que ocorre, a gente viu na aula passada até a questão do processamento radiográfico, né? Querendo ou não, o meu processamento radiográfico, ele pode interferir no meu contraste, né? Ele pode interferir um pouco. Mas quem interfere mais é a questão dos fótons de raio-x chegando no filme ou não, tá? Então, quanto maior for o número de tons de cinza na radiografia, menor contraste. Quanto menor o número de tons de cinza, maior o contraste. Vocês viram que é inverso, né? Quanto maior o número de cinza, menor contraste. Quanto menor o número de tons de cinza, maior contraste. Lembrem-se disso, tá? E aqui eu tenho um tom, vamos dizer assim, um número adequado de tons de cinza na minha radiografia, tá? Eu tive um chefe muito importante que ele me mostrou uma coisa que é muito verdade. A cavidade oral, ela, ela é um espaço, né? O que seria um contraste ideal? Lógico que eu preciso ver todas as estruturas, mas essa parte da cavidade oral, ela teria que ser radiolúcida mesmo, ou seja, preta, tá? Não nesse caso aqui, ó, chegou a queimar estruturas que não deveriam ser queimadas, né? Vamos dizer assim, tá? Que ó, sumiu a parte da coroa, né? Não é para acontecer isso. Eu sei que aqui tá preto, mas ele falava assim que tinha que estar escuro sem atrapalhar, tinha que estar preto sem atrapalhar as outras estruturas. Assim a gente acaba chegando num contraste médio, tá? Então, sempre que vocês verem a radiografia de vocês, prestem atenção nisso. Se o contraste está adequado, se ele está no meio termo, ou se ele está mais alto ou mais baixo. Porque se ele estiver mais alto ou mais baixo, provavelmente a gente vai ter que mexer no tempo de exposição do paciente, tá? Para poder realizar a próxima radiografia. E a densidade, pessoal, tem a ver diretamente com o grau de escurecimento da minha radiografia. Se a gente pegasse a nossa imagem fotográfica, que a gente costuma postar em Facebook, Instagram, enfim, seria o brilho da imagem, tá? Só para vocês assimilarem aí com o dia a dia de vocês. Então, a minha densidade baixa significa que a minha radiografia está muito clara. Ela precisa, então, às vezes, de chegar no filme radiográfico mais fótons de raio-x, ou ainda deixar o meu filme radiográfico mais tempo no revelador na próxima radiografia. Se eu tenho uma imagem radiográfica muito escura, significa que eu tenho uma densidade alta na imagem radiográfica, tá? O ideal é o médio. Ela não tem que estar nem muito clara, nem muito escura. Então, por isso,
que o nosso padrão ouro de qualidade de imagem radiográfica, no quesito contraste e densidade, são médios. É por isso. Porque se eu, por exemplo, né, a gente costuma. Alta qualidade de imagem, a gente acha que é tudo alto, né? É por isso que eu deixo claro, não é bem assim. Tem alguns quesitos que tem que ser médios, baixos, outros altos. Então, no caso do contraste e densidade, o ideal é a gente ter o nível médio aí dos dois. Beleza? E o que interfere diretamente na minha qualidade da imagem? O fator energético, ou seja, o aparelho de raio-x, o objeto, ou seja, o paciente propriamente dito, o posicionamento do paciente, o filme, que é o receptor de imagem, também vai interferir na nossa qualidade de imagem, e o processamento, né? Ele pode, no caso aqui, a gente vai enfatizar mais a questão do revelador água, fixador água, tá? Isso vai interferir na nossa qualidade de imagem. Vamos falar primeiro, eu deixei até aqui em ordem do que a gente vai falar um por um, tá? Primeiro vamos falar do aparelho de raio-x, que aí a gente acaba fazendo igual o nosso slide coringa, né? A gente vai respeitar a ordem dele aqui também. Tá? A primeira coisa que a gente vai falar, o que no aparelho radiográfico pode interferir na minha qualidade de imagem. Dentro do meu aparelho radiográfico, eu tenho a miliamperagem, tempo de exposição, quilovoltagem e distância foco-filme. Então, tudo isso pode interferir na qualidade de imagem, tá? Só que é o seguinte, eu vou comentar sobre a miliamperagem e quilovoltagem, mas eu já quero deixar claro que na grande maioria dos aparelhos não tem como, vamos dizer assim, regular isso não. A miliamperagem e a quilovoltagem, normalmente elas já vêm fixas, tá? A gente consegue mexer mais no tempo de exposição. Então, aqui, ó, a gente tem a miliamperagem. O que a miliamperagem ela faz no meu aparelho radiográfico? Ela está intimamente ligada com a nossa corrente elétrica. Então, ó, é como se ela chegasse aqui, tá? A miliamperagem age aqui, ó, exatamente aqui, ó, nessa parte. Ela tem tudo a ver com a quantidade de elétrons produzidos no meu filamento de tungstênio. Então, quanto maior for a miliamperagem, tá? Maior é o número de elétrons na nuvem de elétrons. E aí, no final das contas, é formada uma grande quantidade de feixe de raio-x. Beleza? Se eu pudesse mexer na miliamperagem e eu tivesse uma imagem radiográfica clara, por exemplo, bastava eu aumentar a miliamperagem. Eu tenho essa opção de aumentar o tempo ou a miliamperagem, tá? Se a minha imagem ficasse muito escura, eu podia diminuir a miliamperagem ou ainda o tempo de radiação do paciente, tá? Então, a miliamperagem, ela age na corrente elétrica, está intimamente ligado com a quantidade formada de elétrons no filamento de tungstênio, tá? E com isso a gente tem, ó, a, a miliamperagem ela age diretamente na densidade da minha imagem radiográfica, ou seja, deixando ela mais clara ou mais escura. Comentários à parte, na odontologia, ela está fixada entre 7 e 10 miliampere. Só que é o seguinte, depende muito do aparelho, tá? Mas a grande maioria que eu vejo hoje em dia está 7. Aqui, só para vocês verem a diferença de uma... Isso aqui, gente, é um livro bem antigo, tá? Não existe aparelho radiográfico mais com 15 miliampere, não, a não ser que seja histórico, né? A pessoa guardou e tudo, e beleza. Mas assim, funcionando em clínica, eu acho que nem a vigilância permite mais. Então, aqui, ó, eu tenho uma radiografia em 10 miliampere, eu tenho essa radiografia, está com uma densidade média, está ok. Quando eu aumentei para 15 miliampere, olha como que ela ficou escura. Né? Ela ficou bem escurecida.
O tempo de exposição, ele age igualzinho à miliamperagem no seguinte: no final das contas, os dois interferem no número de fótons formados. No caso da miliamperagem, devido ao número de elétrons formados lá no filamento de tungstênio. Porém, no quesito tempo, quanto mais tempo o meu filamento de tungstênio fica ligado, maior número de elétrons vai ser formado na nuvem de elétrons para colidir no alvo de tungstênio e formar o feixe de raio-x. Então, por isso que acabaram fixando a miliamperagem nos aparelhos, mas deixaram quem? Não fixo, o tempo de exposição. Porque aí eu ainda consigo fazer essa manipulação da densidade da imagem no meu aparelho radiográfico. Então, quanto maior for meu tempo de exposição, mais denso será a minha imagem radiográfica. Quanto menor for meu tempo de exposição, mais clara e menos densa será a minha imagem radiográfica. Então, se você viu que a sua imagem radiográfica ficou muito clara, você pode aumentar o tempo de exposição, tá? Se você viu que ficou muito escura, o que você pode fazer para consertar é diminuir o tempo de exposição, tá? Então, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia da época, né? Aqui a gente tem 1,5 segundos de exposição e aqui 3 segundos. Para vocês terem uma ideia, se eu comparar essa imagem com a do slide da miliamperagem, vocês vão ver que o efeito foi o mesmo, né? A imagem ficou mais escura, em especial ao redor aqui. E a quilovoltagem, a gente tem... Deixa eu só coisar aqui. A quilovoltagem é a tensão aplicada no meu aparelho radiográfico e ela determina o campo elétrico e também a diferença de potencial que vai existir entre o cátodo e o ânodo, tá? Então, quanto maior for a quilovoltagem, mais forte os elétrons vão colidir no meu alvo de tungstênio. E isso interfere diretamente na qualidade do feixe de raio-x que vai ser produzido, ou seja, tem a ver com seu poder de penetração, tá? Isso vai interferir diretamente no contraste da minha imagem, porque quanto maior, por exemplo, for a minha energia, ou seja, a minha energia dos elétrons, tá? Maior vai ser o meu número de tons de cinza e aí eu tenho menor contraste. E quanto menor for o meu KVP, menos energia os meus elétrons têm e aí eu vou ter um maior contraste. Na resolução 330, o KVP, ele tinha que ser, no mínimo, 60 kVp nominal, ou seja, já vem no aparelho falando assim, esse aparelho é de 60 kV nominal. Ele não pode mais ser 50, lembram disso? Só que no teste de constância, ou seja, assim que o radiólogo, né, ou tecnólogo em radiologia, ou ainda um outro profissional que a vigilância aprove ele a fazer as aferições, assim que ele aferir, se der por um acaso 54 kV, não tem problema. O que tem problema é eu ter um aparelho radiográfico que nele fale que o meu kV é 50 kV, tá? Então, nominalmente, o mínimo é 60 e o máximo, até onde eu tenho visto, é 70, tá? Só para vocês entenderem o porquê que o alto KV ele dá mais tons de cinza, tá? Eu peguei isso aqui do livro do Faroá. Isso aqui foi uma pesquisa, mas vamos lá. 7 radiografias de uma cunha de alumínio tirada entre 40 kVp e 100 kVp, mostradas lado a lado. Conforme o kVp aumenta, a miliamperagem é reduzida para manter uma densidade intermediária aproximadamente uniforme. Observe a imagem de longa escala de cinza
ou seja, meu baixo contraste, com a imagem de alto KVP em escala curta, alto contraste, a utilizar o baixo KVP, tá? Então, aqui, ó, o que significa isso, pessoal? Eu só estou mostrando que ele é inversamente proporcional. Quanto maior o KVP, menor é o meu contraste, mais baixo é o meu contraste. Quanto menor o meu KVP, maior é o meu contraste, tá? É só para isso que eu estou mostrando essa imagem aqui, tá? Então, ainda bem que o nosso KVP, ele é fixo, porque a gente não vai precisar mexer nele, tá? Pouquíssimos aparelhos você consegue mexer dos 60 para 70. Um deles é o da Kodak, acho que chama Kodak 2000, Kodak 2200, agora eu não lembro. Ele eu lembro de conseguir mexer direitinho. Quando eu tinha um paciente obeso ou muito alto, que tinha estrutura óssea muito larga, eu conseguia trocar dos 60 para os 70. Isso me ajudava. Mas o seguinte, hoje em dia, os aparelhos têm a quilovoltagem fixa. Então, a gente não precisa se preocupar muito com isso, não. A gente vai focar com quem, pessoal? O tempo. E por fim, eu tenho a questão da distância foco-filme, né? A intensidade dos feixes de raio-x, agora vocês vão lembrar da mulher do Peru, tá? Quanto mais próximo eu estou da radiação, mais intenso é a dose da radiação, tá? A mesma coisa acontece aqui. Então, quanto mais perto eu tiver do meu aparelho radiográfico, mais intenso são os meus feixes de raio-x. Então, eles conseguem penetrar o seu corpo com muita facilidade. E quanto mais distante, eles já vão perdendo força com a interação do ar. Quando chega aqui, eles não têm a força suficiente para passar pelo paciente e chegar no receptor de imagem, e aí eu tenho, às vezes, que repetir a minha radiografia. Então, deixar o meu paciente muito distante do aparelho não é interessante, tá? Mas também muito próximo pode me atrapalhar, né? Por isso que eu tenho uma distância já pré-estabelecida, né? E isso já nos ajuda muito. Quem que me dá essa distância foco-filme bacana? O cilindro localizador longo e o posicionador de imagem radiográfica. Eles são fantásticos, tá? Aqui, só para vocês relembrarem da questão da lei do quadrado do inverso da distância, que a gente conversou com a professora Catiane no dia de radioproteção, explica isso, né? Quanto mais distante, menos intenso fica a dose, né? Por que que diminui a dose? Porque os fótons de raio-x estão mais fracos, eles já interagiram com o ar até chegar a você, beleza? A cada metro de distância, normalmente é um quarto de diferença do mais próximo para o mais distante, tá? Então, por exemplo, se o paciente aqui está a 1 metro de distância da fonte de radiação, ele está recebendo 1 Gray, por exemplo. Se ele aumenta para 2 metros, cai para 1/4, ou seja, 0,25 Gray, tá? Por isso até que a nossa proteção é ficar 2 metros de distância no mínimo do local do exame, tá? A gente não recebe nada. Nada, nada, nada. Com 2 metros não chega nadinho. Como que funciona essa questão do fator objeto? A gente tem que avaliar o número atômico desse objeto, tanto ele sendo orgânico ou inorgânico, a densidade física desse objeto e a espessura. Essas 3 coisas vão interferir na minha imagem. Vamos falar primeiro do número atômico. Gente, lembra que eu falei para vocês lá na aula de física das radiações que eu tinha que ensinar isso? Tem a ver com o fator objeto, tá? Quando o fóton de raio-x interage com o nosso corpo, lembrem-se que o fóton, ele vai passando, ele vai viajando assim, né? Ele sai ali do tubo de raio-x, ele passa pelo ar, ele vai para o paciente, ele interage com os átomos do paciente, né? Nem célula, são os átomos. Então,
Onde estão os átomos? Na composição da matéria. Então, o meu esmalte tem hidroxapatita, o meu osso normalmente tem fósforo, tem cálcio. O meu material odontológico normalmente tem zinco, tem alguns que tem prata, outros tem porcelana e cerâmica, que é para outro dia, outro papo, tá? E os meus tecidos moles, eles não são tão, vamos dizer assim, a composição do tecido mole não tem átomos com um grande número atômico. Se o meu fóton de raio-x chegar aqui, a chance dele passar direto é muito maior do que aqui. Olha a quantidade de elétrons para o meu fóton bater, para o meu fóton interagir, para o meu fóton desviar. Então, quanto maior o número atômico, maior a chance daquele material ou tecido absorver o fóton de raio-x e assim, ele não chegando no filme radiográfico, eu tenho a minha imagem radiopaca. Então, se não chega, né? se não chega. Entendi. Se chega, aí é a radiolúcida. Então, por exemplo, né? Se o meu fóton de raio-x tiver aqui, ó, a chance de interagir com esse elétron é mínima, né? Ou com esse átomo. É um átomo de hidrogênio. Quando ele passa por aqui, a chance dele parar aqui é enorme. Ele tem muito número, tem muitos elétrons, né? A carga, desculpa, ele tem muitos elétrons para interagir, desviar, e aí ele acaba não chegando no receptor de imagem. E assim, consecutivamente, nos átomos com maior número atômico. Então, aqui, ó, como que a gente sabe a composição? Eu deixei um exemplo aqui para vocês, tá? Aqui, ó, a gente tem os tecidos moles, a grande maioria é água, né? Lembrem disso, né? H2O. Então, ó, só da CTH2O, eu tenho um elétron na camada e aqui eu tenho 8 elétrons em duas órbitas, tá? O número atômico é essa partezinha aqui, ó. Então, olha a diferença da quantidade de elétrons para o meu fóton interagir vindo dos tecidos moles e olha a quantidade de elétrons para o meu fóton interagir vindo dos tecidos duros, né? Então, nos meus tecidos duros incluem quem? Os órgãos dentários e também o osso. Calcificações não faz parte do nosso corpo, mas se por um acaso meu paciente tiver alguma calcificação, o nome não é à toa, né, gente? Calcificação é uma deposição de cálcio em uma determinada área que acaba fazendo uma calcificação. Então, aqui, ó, eu tenho o maior número de elétrons para o meu fóton ser barrado, ser absorvido. Por isso que a gente até fala, né? Que quanto maior o número atômico, mais o fóton de raio-x ele é absorvido, desviado, barrado e não chegando no meu receptor de imagem, a imagem é radiopaca. Aqui é a mesma, olha isso aqui, ó, materiais odontológicos, restauradores, tem uma grande parte que é feita de zinco, algumas são feitas de prata, só para vocês terem uma ideia da quantidade de números de elétrons nos átomos desses materiais. Isso barra o nosso fóton, ele não consegue chegar no filme radiográfico. Então, a minha imagem, quando ele é barrado, é radiopaca. Eu deixei aqui esquematizadinho para vocês, ó. Então, aqui, ó, número atômico baixo, radiolúcido. Número atômico alto, radiopaco. Tá? Cada vez mais radiopaco. Densidade física. Então, vamos lá. A densidade física é a capacidade de absorção do objeto e ele é resultado da radiolucidez e radiopacidade também do meu objeto. Então, quanto maior for a densidade do corpo que eu estou
analisando, mais radiopaco ele é. E quanto menos denso esse tecido, mais radiolúcido ele é. Um grande exemplo disso, que eu deixei apontado aqui para vocês, seria o osso, que ele é mais denso do que o tecido mole, tá? Então, por isso que quando a gente vai fazer uma radiografia de tórax, do fêmur, da tíbia, do crânio, a gente consegue ver o osso muito bem, melhor do que o tecido mole, tá? Por causa dessa densidade física daquele órgão. Então, eu deixei também aqui esquematizado o órgão dentro do nosso corpo natural, né? Que a gente tem mais radiopaco é o esmalte dentário, tá? Aí vem a dentina, o cemento, aí depois disso vem o osso. Só para vocês terem uma ideia. O órgão dentário, gente, o pessoal é muito engraçado que o pessoal não acha que dente é órgão, não. Ah, é dente, é só dente. Não, é um dente, gente, é um órgão. Sem ele você não mastiga. O paciente não entende isso às vezes, mas ok. O esmalte, dentina e cemento são as nossas estruturas mais densas, o qual fica mais radiopaco na radiografia até, né? E aí, ó, músculo, gordura e ar já são mais radiolúcidos, tá? Por causa da composição química, desculpa, da composição atômica e também da densidade física desses materiais, tá? Dessas partes. E por fim, a espessura. Isso também lembra lá da aula de física das radiações, quando a gente fala da radiação gama, né? Como que barra a radiação gama? É um bloco enorme de concreto, muito espesso. Ele permite que ocorra a interação dos raios gama com ele e não passe para o meio externo. Então, a partir daí você vê que a espessura do material, ela vai interferir na passagem ou não dos fótons de raio-x. Então, quanto maior for o meu objeto, ou seja, mais espesso o meu objeto, mais ele irá absorver os fótons de raio-x. E aí vai custar chegar aonde, pessoal? No meu receptor de imagem, né? Por que que eu estou falando isso? Eu tenho uma diferença bem significativa no tempo, tá? Entre uma criança e um adulto, porque a espessura entre eles, a espessura óssea, é muito diferente. É muito diferente. Depois eu vou mostrar até uma foto. E do magro para o obeso, também. Tudo ao extremo, né? Tem as suas diferenças, tá? Então é o seguinte: esse caso aqui, pessoal, é igual eu falei, é o Kodak 2200. Eu trabalhei muito nele, muito mesmo. Ele me dava a opção aqui, ó, de mudar quem? O KV. Nos outros lugares que eu trabalhei, não tinha. Era apenas o tempo. Esse aqui ainda te dá a opção de falar se é o filme convencional, o digital ou o carpal. Fala aqui ainda se é criança, adulto padrão ou adulto grande. Então aqui, ó, esse eu realmente tenho uma flexibilidade maior, tá? Mas na grande maioria dos aparelhos não tem isso, tá? Não tem essa parte aqui do KV, não. Bom, esse aqui também é muito bonitinho, que além de tudo, você não muda o tempo na mão mesmo, né? Assim, tô falando assim, de um por um. Você não muda o tempo de 1 milissegundo para o outro, não. Você tem aqui o incisivo inferior e caninos, pré-molares, molares inferiores, incisivo e canino, pré-molares e molares para periapical. Aqui, ó, seria a bite wing de anteriores, a bite wing de. Não, desculpa. Aqui seria a bite wing de pré-molares, a bite wing de molares, e aqui, se eu não me engano, seria a região anterior. Mas, atualmente, nem aqui no Brasil, pelo menos, não se realiza interproximal de anteriores. Não faz sentido por causa da anatomia.
mas tem alguns países que fazem, tá? Então, se alguém aqui, depois que formar na faculdade, se mudar e for para um país aí fora, tem os países que fazem. Agora eu não lembro o país. É um das Arábias aí, que eu não lembro o nome. Eu até gravei no meu celular porque eu achei incrível. Eles ensinam real, tá no material didático deles, é bem interessante. Então, mais uma vez eu deixei aqui, ó, isso aqui é como se fosse o nosso paciente, tá? Mais magro, mais obeso, ou uma criança e um adulto, só para vocês verem a diferença. Com a mesma quantidade de fótons de raio-x, quando o meu paciente ele é mais espesso, ó, mais fininho, né? Menos espesso, os meus fótons de raio-x passam com maior facilidade, e quando é mais espesso, com menor facilidade. Só para a gente ter uma ideia, ó, pessoal, olha como que a espessura óssea de um paciente de 11 anos é muito menor do que de um paciente adulto, porque o paciente está em crescimento, né? Então, como que eu utilizo o mesmo tempo de exposição nesse paciente que tem menos estrutura óssea calcificada do que esse? É o quê? É uma radiografia, vai ficar muito radiolúcido. Uma coisa importante para falar para vocês é sobre a questão dos dentes. O incisivo central inferior, ele é muito fino. Ele é fino e menorzinho. Compara ele com o molar. Como que esses dois tipos de dente vão ter o mesmo tempo de exposição radiográfica? Não tem como. O do molar provavelmente tem muito mais tempo do que quem? Do que o incisivo central. Então, essa espessura do órgão também faz diferença, tá? Vindo aqui para o nosso fator geométrico, tem a ver com as propriedades dos raios-x, princípios da óptica geométrica e ainda a influência da fonte emissora da radiação, o objeto e superfície de registro. Ou seja, dentro do fator geométrico, é o posicionamento desses três elementos, tá? Não ele sozinho para, né, por exemplo, não é só o filme, só o aparelho, não, é o posicionamento deles como um todo, tá? Então, vamos começar aqui. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é sobre essa parte aqui, ó. Quanto maior o tamanho, quanto menor for o tamanho da área focal, menor será a penumbra e maior será a nitidez da imagem. Com o passar do tempo, porque lembrem que a descoberta dos raios-x, ela é muito antiga, mas assim, ela foi muito objetiva, foi muito bacana, mas a cada ano que passava, o pessoal fazia um aprimoramento no aparelho radiográfico para melhorar a imagem, tá? No entanto, que mesmo hoje a gente tendo já uma imagem muito boa, vocês podem ter certeza que cada dia que passa, a gente vai ter uma imagem cada vez melhor. Chega até a chocar. Nossa, é possível, né? E até a gente tem visto que é. Uma das coisas que foram feitas para diminuir essa sombra em volta do objeto chama-se de efeito Benson. Eles viram, tá vendo? Ó, isso aqui é o tamanho da área focal, tá? Eu coloquei a imagem aqui só para a gente ver o tamanho, tá? Só isso. Isso aqui não existe dentro do nosso aparelho, tá? Isso aqui é só para vocês verem o tamanho, tá? Do meu alvo de tungstênio, beleza? Quando a minha nuvem de elétrons bate aqui e vem para cá, acaba que a gente tem um tamanho efetivo do ponto focal. Então, isso aqui tudo tem a formação de raio-x. Quando o pessoal trocou a angulação do alvo de tungstênio de 45 graus para 20, a área focal mudou completamente. Ao invés de ter esse tamanho retangular, ela ficou com um tamanho mais quadradinho, menorzinho, tá? E aí, isso diminui a quantidade de sombras em volta da radiografia e permite que ela tenha uma alta resolução de imagem, uma alta nitidez. Então, isso para nós foi muito importante,
tá? Então, isso aqui eu tirei do livro até do Farol. O ângulo do alvo de tungstênio, para o feixe central de raio-x, tem uma forte influência no tamanho efetivo do ponto focal, que é esse aqui, ó. O ponto focal efetivo é muito menor do que a dimensão do ponto focal real, com certeza. Mesmo aqui, ó, no 45 graus, ele já era menor, mas no 20 foi absurdamente menor, tá? Olha a diferença do ponto focal, do alvo de tungstênio, tá? Que é o ponto focal real, do efetivo, que é onde os meus feixes de raio-x passam, tá? Isso fornece um feixe que auxilia na produção de imagem de alta resolução, permitindo ao mesmo tempo que o calor gerado no ânodo seja dissipado através da maior área, tá? Então, isso para nós foi muito bacana. Melhorou a resolução de imagem demais, tá? Então, aqui é só para vocês verem a penumbra, tá? Aqui, ó, eu tenho um objeto, se eu tenho uma... No caso aqui, tá se referindo ao ponto focal, né, pessoal? O ponto focal efetivo maior e o ponto focal efetivo menor, tá? Quando eu pego a lâmpada maior, ela tem a tendência de não deixar apenas a região de sombra do objeto, mas promover a sombra do objeto parcialmente de maneira divergente. E isso aqui no dente, pessoal, é muito ruim para a gente, porque é como se eu tivesse um dente e em volta dele uma sombra meio radiopaca. Isso atrapalha o nosso exame. Então, eu não posso ter essa quantidade de penumbra. Para eu ter uma boa qualidade de imagem, eu não posso ter penumbras. Eu tenho que ter apenas o formato, né, a sombra, vamos dizer assim, só para vocês entenderem, do meu dente propriamente dito. Nada de um lado para o outro. A outra questão que a gente tinha, né, hoje em dia nem tem tanto mais, é a questão da distância do ponto focal. O objeto deve ser a maior possível. A gente tinha o cone curto e o longo, né? Já diminuiu muito esse fator geométrico utilizando mais o cilindro longo, tá? Mas é o seguinte, eu preciso desse cilindro localizador longo e aberto, porque aí os meus feixes, eles vão se divergir menos, dando uma maior nitidez no meu exame, tá? Se eu tiver um cone curto, ou se eu tiver sem cone, enfim, os meus feixes, eles se divergem muito mais, dando maior borramento. Outro caso que pode acontecer é quando eu grudo meu paciente aqui no filme, né? Não é interessante fazer isso, não, tá? Então, por isso que a gente fala que a distância do ponto focal ao objeto deve ser a maior possível. Porque se for muito distante também, eu já tenho problema na formação da imagem. Ela fica clara, né? O meu foto de raio-x não chega da maneira adequada. Muitas vezes vou ter que repetir o exame, né? Por causa desses erros. Então, tem essa questão dos feixes se divergirem menos para chegar no meu objeto, não dá penumbra, melhora a nitidez e resolução de imagem. Esse aqui, para mim, é um dos mais fáceis de lembrar, que é a questão do objeto estar mais próximo da superfície de registro. É igualzinho aqueles teatros de sombra, tá? Quanto mais próximo eu estou do registro, mais próximo a imagem do real fica. E quanto mais distante do registro, maior é a ampliação de imagem do meu objeto. E o outro seria que o objeto ele deve estar com seu longo eixo paralelo à superfície de registro para não ter distorção. Então, assim, é meio óbvio, mas é aquela frase, né? O óbvio também deve ser dito, tá? Os feixes de raio-x central devem incidir perpendicularmente ao objeto e filme, que é o caso do nosso posicionador do nosso posicionador radiográfico, ele já faz isso, ou ainda na bissetriz formada entre eles, que é a nossa técnica da bissetriz, tá? Se eu não respeitar isso aqui, eu tenho distorção de imagem, ou alongamento,
o meu dente fica todo distorcido, igual eu mostrei no início da aula, ele fica espichado, parece que eu espichei o dente, ou ele fica encurtado, ele fica parecendo mais uma bolinha do que um dente propriamente dito. E aqui, movimentação também é uma coisa um pouco óbvia, né? Que é a movimentação do paciente ou do filme durante o disparo radiográfico. Se o meu paciente mexe, o meu filme, né? Às vezes o paciente está segurando, ele mexe o filme na boca, ou o paciente está mordendo o posicionador e ele mexe na boca dele, ou ainda o meu aparelho radiográfico não está com as suas condições adequadas, por exemplo. A Catiane comentou. E não é muito incomum a gente ver a mola do braço articular do aparelho radiográfico está desgastada. Aí o aparelho ele começa a mexer sozinho, ele começa a cair, assim, sabe? Você vai ter uma imagem tremida, com distorção, você perde detalhe, nitidez, né? O detalhe e definição entram na resolução. E aí a gente vai ter que repetir a imagem, não tem jeito. Mesmo que seja digital, não tem como melhorar a questão da movimentação do paciente, não. E aqui a gente tem a questão do filme, mais uma vez, a gente vai falar dos cristais. O tamanho dos cristais de prata, eles interferem diretamente na nitidez da imagem. Quanto a questão do número que tem na emulsão, isso vai fazer diferença, tá? E o tamanho, essas duas questões vão fazer diferença na nitidez da imagem. Se eu tiver um filme com cristais de prata muito pequenininhos, eu tenho uma alta resolução de imagem, mas eu tenho um problema. Quanto menor for a minha Quanto menor forem os meus cristais de prata, maior o tempo de exposição que eu tenho que utilizar no paciente, já que ele é menos sensível, né? E quanto maior for o meu cristal halogenado de prata, menos nitidez eu tenho. Então, existia-se esse problema antigamente. E aí eles tentaram resolver juntando os cristais halogenados de prata de menor tamanho na emulsão com os de grande, que aí teria uma alta nitidez com um menor tempo de exposição. Foi isso que aconteceu, tá? Outro quesito que pode atrapalhar na nossa imagem é a questão de como que a gente guarda o filme. A forma como a gente guarda o filme, ela pode atrapalhar o nosso exame. Igual eu falei para vocês na aula passada, se o filme tiver na sala de radiografia, né, onde tem um aparelho radiográfico, ele pode simplesmente se queimar, né, e ir sensibilizando a cada exame. E aí, quando eu for fazer a radiografia do meu paciente, eu não vou ter a mesma qualidade de imagem, ela vai estar mais clara, pode ser que tenha sobreposição, enfim. É, essa questão do armazenamento do filme também é muito importante, além da validade dele, né? Tudo tem validade, até o filme radiográfico, tá? No processamento radiográfico, a gente também tem algumas interferências na qualidade da imagem. No quesito câmara escura, a gente viu que já tem aí, a gente tem três tipos, né? Que a gente até conversou hoje no início da aula. A gente tem a portátil, o quarto e o labirinto. Então, a gente tem que ter a câmara escura em condições ideais, tá? Para que a gente consiga fazer o processamento adequado. Uma das questões é a temperatura. Eu preciso saber a temperatura ambiente para eu conseguir falar, por exemplo, ó, vai ficar tanto tempo no revelador, vai ficar tanto tempo no fixador. Porque, querendo ou não, a nossa temperatura, ela realmente vai agir em cima, ó, desculpa, ela vai agir diretamente no funcionamento dos nossos químicos, tá? Quanto mais quente tiver o dia, quanto mais quente estiver o local onde você faz o processamento radiográfico, mais rápido
é a interação química. E quanto mais frio, mais lento é a interação química, tá? O outro quesito seria a lâmpada vermelha, que é a nossa luz de segurança. Ela tem que ter um comprimento de onda longo, com baixa intensidade. Dentro das nossas cores, o que mais chega próximo disso é a luz vermelha, a coloração vermelha. E é aquela coisa que eu já falei para vocês, não pode pintar, tem que comprar a lâmpada certinha, tá? Gente, lá no exercício tá 18 por 24. O 16 a 30 eu coloquei por causa do livro do Faroá, tá? Isso vai depender um pouco de didática para didática, de livro para livro, de autor para autor. Mas quem quiser abranger aí pode colocar de 15 a 30 sem problema algum. Não tem problema não. O ideal mesmo é entre 18 e 24. Funciona melhor, tá? Esse aqui também você já conhece, que é a questão do velamento, véu ou fog, que se a minha luz de segurança não estiver funcionando de maneira adequada, eu preciso trocá-la. E o teste é realizado por meio do teste da moeda. Eu vou abrir um filme, colocar uma moeda por cima, deixar aquele filme exposto com a moeda em cima por 1 minuto e fazer o processamento radiográfico normalmente. Se no final do processamento radiográfico aparecer a minha moeda, eu estou com algum problema na luz de segurança. Um exemplo a gente falou muito sobre quarto e labirinto, né? Mas qual que é um exemplo de velamento na minha câmara escura portátil? Quando eu não fecho corretamente aquela tampa de acrílico vermelha, tá? Ou se não, por um acaso, alguém esbarrou nessa câmara portátil, deixou ela cair, ela teve uma fenda, tá? Então, sempre olhem como um todo a câmara portátil, tá? Se ela não tem nenhuma trinca, se ela está bem vedada, se a tampa vermelha tá ok, se ela não tem nenhuma trinca, alguma rachadura, porque senão, infelizmente, vai atrapalhar na sua qualidade de imagem. O velamento, ele é ruim porque ele vai aumentar a densidade do filme, ou seja, ele vai deixar a sua imagem radiográfica escura, porque ele vai queimar a sua radiografia, tá? Quando eu tenho essa questão de entrada de luz inadequada, tá? Diminui o contraste da radiografia, então aumenta os tons de cinza. E a outra questão é a luz de segurança imprópria, armazenar ou revelar filmes em alta temperatura ou por período prolongado também poderiam trazer aí problemas na qualidade da imagem, tá? Sobre as nossas soluções, pessoal, as soluções químicas, ela tem validade. E eu não estou falando de validade de data, eu falo de validade de saturação. Cada vez que a gente faz uma cada vez que a gente faz um processamento radiográfico, querendo ou não, eu tiro um pouco do químico daquele local. Ou seja, aquele químico vai interagir com o meu filme radiográfico e ele não vai ter a mesma concentração de antes. Ok, é assim mesmo que funcionam as soluções químicas. Então, elas realmente vão envelhecer devido ao tempo que elas estão expostas ao ar pela interação com o oxigênio. Elas vão envelhecer devido à quantidade de vezes que você utiliza aquele químico durante o dia, durante a semana, tá? Isso satura as minhas soluções químicas. Então, como que eu sei, professora, que a minha solução química está saturada? O revelador, ele fica marrom café. Então, se vocês quiserem. Sabe quando a gente coa o café muito forte, ele fica bem escurão, assim? Ele lembra muito isso, tá? Ele fica bem escuro, o revelador. Porque a coloração do revelador normal, ele lembra, assim, um xixi amarelo clarinho, sabe? Quando ele fica saturado, é marrom café, mas marrom café mesmo. Você não consegue ver o fundo
do recipiente do revelador. E no caso do fixador, ele, no início, ele é igual água, tá? E quando ele vai ficando saturado, ele vai ficando leitoso. Tem hora que você, de tão saturado que ele fica, você também não consegue enxergar mais o fundo do recipiente. Então fica a dica aí para vocês. Outra coisa que estraga muito fácil o nosso químico é quando tem alguns alunos que, infelizmente, não são conscientes ou não dão valor para isso, não sei. Eles deixam lá dentro a lâmina de chumbo. Eles veem que caiu, mas eles não tiram. E aí a lâmina de chumbo lá dentro faz estrago, acaba com o químico, tem que trocar. A outra questão é o papel preto ou outro filme radiográfico, né, que fica lá dentro. Quando vocês verem que isso acontece, de cair alguma coisa dentro do químico, põe uma luvinha e tira, sem problema nenhum. O problema é ficar lá dentro. Aí a gente perde muito a validade do nosso químico, né? Toda câmara portátil, ela vem com seus recipientes e os recipientes vêm com uma tampinha. A tampinha é pequenininha, é bem bonitinha. Mas ele vem com essa tampinha de cada recipiente exatamente para evitar a oxidação. No caso do quarto e do tanque, você também tem as tampas, tá? Elas são extremamente necessárias devido a essa oxidação. No caso do tanque, ela é imprescindível porque normalmente mais pessoas fazem o processamento radiográfico naquele local. E aí a tampa evitaria a luz atrapalhar, por exemplo, o processamento radiográfico de outra pessoa. Na minha época era o labirinto, eu falei para vocês. Eu usava muito tanque, muito mesmo. E aí a gente tampava sempre, porque uma coisa que dava um ódio era quando a gente fazia a boca toda do paciente, aí a gente estava no revelador, a gente deixava no revelador 3 minutos. E nesses 3 minutos entrava uma pessoa e acendia a luz. Nossa Senhora, Deus abençoado. Nossa, mas o sangue fervia assim, porque a gente tinha que repetir, porque queimava o filme. Então a tampa auxiliava a gente nisso. Se a pessoa acendesse a luz, não queimava as radiografias. E a outro quesito não é o ideal acender a luz, né? Enquanto a gente está em ativa, fazendo as radiografias e não está em horário de almoço nem nada, não é ideal acender a luz de quarto ou labirinto, né? Porque realmente pode ter outra pessoa processando. Mas a tampa, ela era fundamental para nós no quesito oxidação e também de proteger da luz caso alguém acendesse. No caso da portátil, pessoal, é apenas para oxidação mesmo, que na demanda enquanto vocês estiverem na clínica, pela demanda, não dá nem tempo de tampar, tá? É muito rápido. O tanque em si, ele deve ser de aço inoxidável, vidro ou plástico. Mas é igual eu falei para vocês, o de vidro eu ainda acho muito complicado, porque se tiver uma trinca, nossa, é um trem, né? Ele pode quebrar, né? E vidro quebrado você já sabe. Mas assim, aço inoxidável, plástico, são interessantes, porque o problema seria o tanque de ferro. O tanque de ferro, infelizmente, o ferro oxida muito fácil. Essa oxidação contamina os elementos químicos, né, do fixador e do revelador. E aí a minha validade química era muito baixa. Então, depois de um tempo, começaram a sugerir aí a utilizar o ácido inoxidável ou plástico. O outro quesito é cronometrar o tempo do filme em cada químico, né? Em cada etapa do processamento químico, porque funciona muito bem. A gente tem uma qualidade de imagem muito bacana com essa padronização. Como que eu vou saber essa padronização, professora? Normalmente do lado da câmara portátil tem uma tabelinha que fala de tanto a tantos graus, tantos minutos no revelador, tantos minutos no fixador, tá? Tantos segundos, tantos minutos. Normalmente tem, tá? Mas, ou se não, você pergunta para algum colega que já tenha feito radiografia no dia, quanto que está sendo utilizado de tempo no revelador.
Eu sempre costumo fazer essa pergunta até hoje, mesmo sendo radiologista, mestre, enfim. Normalmente, assim que eu chego em algum lugar, quanto tempo você está usando no revelador? Fica mais fácil, né? Mas se eu sou a primeira pessoa a chegar na clínica, eu vou olhar a temperatura do ambiente para poder o quê? Saber o tempo que eu vou utilizar no revelador e fixador. A outra questão é que, professora, mas eu tô sem celular, tô sem relógio, como que eu vou cronometrar? Normalmente, quando a gente utiliza a câmera portátil, são em segundos. E a questão do segundo, você pode contar Curitiba 1, Curitiba 2, Curitiba 3, Curitiba 4. O Curitiba, ele dá o tempo certinho para virar o segundo. Então, quem quiser essa técnica aí, já fiz muito ela, muito mesmo, tá? Mas o ideal é você cronometrar, pode ser até mesmo com relógio do celular, ou se você tiver um relógio de pulso, pode ser também. Lá na clínica não é o ideal ter o relógio de pulso, porque é um acessório e é um meio de contaminação. Suporte de secagem. A gente tem o ar morno, propriamente dito. Só que lá na clínica a gente não tem esse equipamento de ar morno. A gente, normalmente, os alunos levam para os seus respectivos box e deixa a radiografia pendurada, sabe? A grande maioria faz isso. E por fim, pessoal, tudo isso que eu falei na aula para vocês, querendo ou não, a gente consegue diminuir esses fatores que interferenciam e influenciam a nossa imagem radiográfica. Quem que auxilia nisso? O nosso querido meio digital. O meio digital ele tem vindo para ficar, a gente tem essa revolução completa, né? Quem aqui não tem um celular, né, para conversar com alguém, para ligar? Às vezes, né, antigamente era carta, e-mail, né, telefone. Eu, particularmente, eu não tenho nem telefone fixo mais, nem eu, nem meus pais, tá? Meu avô tem um, mas não é por causa dele, é por causa da mulher dele. E aí, o meio digital, ele faz isso mesmo, ele melhora a nossa vida no quesito de otimizar o nosso tempo. E o meio digital, ele veio para isso. E além disso tudo, ó, com o digital, com os meus receptores digitais e a forma que é feita a imagem radiográfica, eu elimino da minha vida o químico, eu elimino da minha vida a impressão. Eu sei que é cultural. Gente, no Brasil, eu não sei o que acontece. As pessoas custaram a ir para o digital, mas mesmo sendo digital, as pessoas querem pegar no papel radiográfico. Eles querem o exame impresso. Sendo que eles podem ter no e-mail, que ele consegue ver no ônibus, que ele consegue ver no carro, que ele consegue ver se ele estiver na casa de alguém, né? Porque às vezes é um paciente urgente, ele quer o papel impresso. Isso é cultural. Lá fora não tem disso. Lá fora, a maioria é e-mail. É assim que funciona. E é o ideal. A gente diminui aí a quantidade de lixo no meio ambiente, tanto no quesito do filme, né, do material impresso, quanto do químico. Olha que bacana. Além disso, o que eu acho mais interessante da era digital é essa questão da manipulação de imagem. Quando a imagem está muito densa, né, ou seja, muito escura, basta eu apenas clarear essa imagem no meu software. Às vezes eu consigo salvar aquele exame radiográfico. Agora, tem hora, pessoal, que fica tão escuro e tão claro que mesmo no software eu não consigo melhorar a imagem. Aí eu tenho que repetir, tá? Agora, a questão do contraste também eu consigo mudar. Eu consigo inverter, eu não sei se vocês veem, igual o professor Lucas, ele vive postando a questão da rádio, ó, da endo, ele inverte as cores, né? O esmalte dentina ficariam radiolúcidos e as partes radiolúcidas ficam radiopacas. Você consegue fazer isso no software para ver preenchimento de canal, pinos de prótese, restauração, às vezes é interessante a gente fazer essa mudança. Não é sempre não, mas às vezes é interessante. E aí, outra questão, eu consigo fazer corte na imagem, né? Há outro quesito aqui, ó,
que eu não sei se vocês já viram, é a radiografia portátil, né? Na verdade, o aparelho radiográfico portátil. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele, trabalhei com ele um bom tempo. Ele é muito bom, só que tudo tem, né? Mas o que eu vi é que ele, atuando sobre os sensores digitais, ele tem um tempo de exposição muito menor do que o filme convencional. Eu reparei, eu achei super nítido essa diferença, tá? Então, quem por um acaso for comprar o aparelho radiográfico digital, desculpa, o aparelho radiográfico portátil, tem esse quesito. O ideal seria você ter o aparelho radiográfico portátil e algum dos sensores digitais. Só que tem uma coisa, tem outra coisa que está em estudo ainda. Vocês estão vendo que o operador está bem atrás, né, do aparelho. Esse aparelho, ele tem aqui o cilindro longo mesmo, tá? Ele tem aqui em volta, aqui não tá dando para ver não, mas qualquer coisa eu pego da minha aula. Não tá dando para ver não. Aqui na frente tem um protetor de acrílico. Realmente, esse protetor de acrílico, ele diminui um pouco a radiação no operador. Só que se tiver qualquer fenda nessa blindagem de chumbo aqui, o operador tá tomando radiação toda hora, tá? Então, a princípio, o ideal é que quem tem esse tipo de aparelho utilize o quê? O avental de chumbo protetor de tireoide. Não tem jeito, porque a gente não sabe. Gente, radiação de escape. Então, é uma questão muito discutida entre nós. Tem pesquisa sobre, já participei de uma, e é real. Mas o nosso, o nosso mundo está caminhando para isso mesmo, tudo sendo digital. E, no mais, pessoal, cada dia que passar, a gente vai diminuir esses fatores aí com essa nossa era de digital, tá? Alguma pergunta?